Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Boa noite a todos. Eu não sou aplicativo, mas meu nome é Uber, tá? Para quem não me conhece. Então, por isso que está ali escrito ali um nome Uber ali, sabe? Existe uma lenda que diz que eu estava na barriga da minha mãe, mexendo bastante. Aí minha mãe falava assim, meu Deus, esse menino não para de se mexer. Aí quando nasceu, o médico me pegou assim e me colocou na mão dela, assim. A minha mãe levantou emocionada, igual o Simba do Rei Leão. Ai, meu Deus, ele mexe bastante, né? Aí o médico perguntou, qual que vai ser o nome? O nome dele vai ser Uber. Mas eu tenho mais de 3 décadas, né, irmãos? O aplicativo que imitou, né? Registrado em cartório, eu posso provar. Glória a Deus. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Hoje vamos para a parte, então, que mais importa, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da sua alma e do seu espírito, as juntas e medulas. Ele é apta para discernir os pensamentos e o propósito do seu coração. E o Senhor, Ele quer mostrar uma direção para você. Ele quer trazer luz a coisas que você ainda não entendeu. E Ele quer, nessa noite, conduzir você, o seu coração, a estar nele, para que o Senhor possa estar com você, você seja abençoado. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, verso 23. Antes de lermos, eu gostaria de falar do autor, né, como eu falei hoje de manhã também, do autor de Provérbios. É considerado como o homem mais sábio dentre todos os homens da terra. Onde Deus faz para ele, propõe para ele, olha, faça um pedido. Você pode pedir o que você quiser. E ele fala, eu quero sabedoria. E porque ele pede sabedoria, Deus diz a ele, olha, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu imortalidade, você não pediu dinheiro, eu vou conceder a você, não só sabedoria, mas também uma fama que vai exceder os limites de Israel e dinheiro. Então, se tem algo que você pode pedir, é sabedoria. Mas hoje, nós vamos entender por que Salomão diz, de toda a sua sabedoria, para a gente entender, é considerado pela teologia Salomão como um homem trilionário. Não existe no nosso tempo presente um homem trilionário. Elon Musk, ele é bilionário. Existem empresas que têm um patrimônio trilionário, mas um ser, CPF, não tem. Ele era trilionário. Salomão, ele consegue fazer além do que o seu pai Davi fez. Seu pai Davi reina durante 40 anos em guerra e com espada, e seu pai Davi pede a Deus que faça um templo. Deus fala com ele, olha Davi, você não pode fazer um templo a mim, porque as tuas mãos estão sujas de sangue, mas o seu herdeiro vai fazer para mim. E quando é passado então o trono, o cetro de poder para um dos seus filhos, é escolhido exatamente Salomão. E Salomão recebe o reinado, e durante os 40 anos agora do reinado de Salomão, ele consegue fazer com que todas as nações inimigas da nação de Israel se tornem nações aliadas a Israel. Todas elas. Como você faz um inimigo do seu pai se tornar um amigo seu? Era só com uma sabedoria que excedia o natural. Salomão, ele, por causa dessas alianças que ele faz, ele começa a se casar com as mulheres de cada uma das nações em que ele faz aliança, e cada uma das suas esposas também traz a sua fé. Então, uma esposa adorava o deus Moloque. Olha, nasceu o menino, eu tenho que ofertar ao deus Moloque, que era um touro, que era simbolizado por um touro de ferro, que você colocava fogo e colocava a criança recém-nascida lá dentro como oferta. A outra era a deusa da fertilidade, onde existiam relações sexuais ali para adorar aquela deusa.
Então Salomão começa a se envolver, ele começa a ser influenciado espiritualmente por cada uma de suas esposas, e ele começa a ter experiências que desagradam a Deus, que faz com que ele se desvie da fé do Senhor. A Bíblia, a teologia acredita que quando Salomão ele chega a escrever o livro de Eclesiastes, ele já está velho. E naquele momento do livro de Eclesiastes, ele tem um tom depressivo, porque ele já fala, olha, tudo é vaidade. Imagine um homem que teve 700 esposas oficiais, mais 300 escravas sexuais, que era trilionário, que tinha sabedoria e tinha aliança com todas as nações em volta dele. Imagine esse homem que viveu e teve experiências com entidades demoníacas e pela história, existe um livro que não é bíblico, a Cabalá, ou Cabala, como o pessoal diz que Salomão tinha uma sabedoria para manipular demônios. Isso é uma arte oculta hoje chamada Goétia. E Salomão, quando ele se desvia, no ocultismo ele recebe fama. Até hoje, no satanismo, existe o livro de Salomão, que vai ensinar práticas para os satanistas. E é o Salomão da Bíblia. Porque o dom não sai de Salomão quando ele vai para o mundo. Mas se acredita na teologia que em Eclesiastes ele volta. E ele começa Eclesiastes 1 dizendo, tudo é vaidade. Eu experimentei de tudo. Não é igual eu e você. Ele experimentou de tudo mesmo. Se fosse hoje, ele tinha morrido no submarino. Ele experimentava de tudo mesmo. Ele se debruçava a entender por que aquilo funcionava daquele jeito. Então Salomão em Eclesiastes, ele mostra um tom de alguém que agora está totalmente frustrado com as coisas do mundo, mas no último capítulo ele fala, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque vão chegar dias que você não vai ter mais força. Obedeça ao Senhor na sua mocidade. Esse é o conselho final na Bíblia de Eclesiastes de Salomão em Eclesiastes. Dentro de todos esses conselhos, um conselho se destaca. O conselho mais sábio do homem mais sábio da Bíblia. E o conselho mais sábio, ele mesmo diz, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando nós vamos entender coração, a Bíblia é repleta, a Bíblia tem milhares de referências sobre o coração. Milhares. Mas quando a Bíblia nos ensina sobre o coração, e o coração no entendimento judaico, ele quer dizer três coisas. O coração, quando Salomão diz para você guardar o seu coração, ele está dizendo, guarda os teus pensamentos. Quando Salomão quer dizer guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos. E quando ele quer dizer guarda o teu coração, ele está falando guarda as tuas vontades. Guarda os teus desejos, as tuas vontades. Hoje nós sabemos pela ciência que tudo isso vem do cérebro. Tudo vem aqui e depois vai para o restante do corpo. Mas a Bíblia nos traz esse termo do coração. Então vamos lá. Como eu guardo então o meu coração? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades. Num tempo que tudo que Satanás quer fazer é distrair o seu coração. Satanás não precisa de fazer você virar um satanista. Você pode estar aqui dentro da igreja. Se você estiver distraído, ele está cumprindo o propósito dele na sua vida. É só você se distrair. É só você estar aqui sentado no banco agora. Eu estou escutando, mas não está entrando no meu coração. Não estou ouvindo. É você estar aqui na igreja, sou evangélico, mas não leio as escrituras. Não faço meu tempo a sós com Deus. Como foi dito aqui pelo pastor Samuel no último domingo,
Às vezes a gente gasta muitas horas com séries, mas não gasta com a presença de Deus. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 1 e 2, diz o seguinte: vocês que foram ressuscitados do Senhor, buscai as coisas do alto, do Senhor Jesus Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2, e pensai nas coisas do alto, e não nas coisas aqui da terra. Pense nas coisas do alto. Existe um livro que é o Vida com Propósitos, que eu até falei com algumas irmãs hoje, que é o meu terceiro livro preferido, e existe do mesmo autor, A Igreja com Propósitos. E o Rick Warren, autor do livro, ele fala: você quer saber aquilo que mais você ama? Preste atenção. O que você gasta mais tempo na sua vida? Outro autor, o John Maxwell, ele fala: você quer saber aquilo que você mais ama? Onde você coloca os seus recursos? Mateus capítulo 6, verso 19 fala: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntais para vós tesouros do céu, onde nem a traça, nem ferrugem, nem ladrão podem roubar, porque onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Os meus pensamentos têm sido voltados para onde? A Bíblia, ela nos ensina também a guardar os pensamentos meditando na palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, quebrar essa mentira dentro da igreja, porque tem gente que acha que meditar na palavra de Deus é acordar igual os coaches ensinam às 4h20 da manhã, ou 5 horas, ou 6 e começar esvaziando minha mente, 1, 2, 3, e você vai ficar 20 minutos esvaziando sua mente. Está repreendido em nome de Jesus. Deus não quer mente vazia. Ao contrário, mente vazia é a oficina do diabo. Ele quer meditar, que você medite na palavra do Senhor. A Bíblia diz no Salmo capítulo 1: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita o caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Antes disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia não está falando que você lê a Bíblia de dia e de noite. Você tem que trabalhar, você tem que viver a sua vida também. Tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas a Bíblia fala que você tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Medita. O conselho que Deus dá a Josué, após ele ser o sucessor de Moisés, no capítulo, nós gostamos muito de Josué, capítulo 1, verso 9. Tu mandei eu, então ser forte e corajoso. Mas os versículos anteriores a gente não presta atenção. Medita no livro desta lei de dia e de noite. Medita, medita, medita. Quando está falando ali em Josué capítulo 1, está falando para você, ali o entendimento original é regurgitar. É você ter algo que você tem na sua boca, que vai chegar dentro do seu âmago, dentro do seu interior, e você, até você digerir aquilo, vai voltar. Deixa eu entender isso aqui. Pai, o Senhor falou isso aqui, mas eu não entendi ainda. Espírito Santo me mostra, me ilumina. Eu não entendi aquela palavra no domingo. O Senhor quis me dar a direção. O que o Senhor quer falar na minha vida, nessa área? O Senhor quis responder essa oração? Ou o Senhor quis falar sobre outra coisa que eu ainda não tinha percebido? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Eu li o texto, Senhor, o que quer dizer isso? Eu vou perguntar ao pastor, eu vou perguntar ao meu líder de célula. Medita. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Diz o seguinte: Paulo, ele diz para a igreja aos romanos: rogo-vos pela misericórdia do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Outra coisa para você guardar a sua mente no Senhor: não se conforme com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Alguém lança uma palavra para você: isso é normal, né? Tem nada a ver. Pessoa nasceu assim, né?
pensando, sim, eu tenho um parente que faz isso também. Você vai falar assim, não, nasceu assim não. Deus criou imagem e semelhança dele. Vai lá no início, Adão e Eva. Deu errado lá casamento fulano, né? Eu também fazia isso. Eu largava aquele homem lá, lava vasilha, grosseiro igual cavalo. Eu larguei mesmo. Aí você, não é mesmo. Dá para aguentar um homem assim, não. Espera aí, você está conformando com algo que é uma palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Olha a sua mente, irmãos. Olha como que você tem sido conduzido. Olha só. E a Bíblia ela não fala que você vai ser transformada, a sua mente vai ser transformada porque Deus vai fazer um download, pum! Ai meu Deus, agora meu pensamento mudou todo. Olha só que maravilha, agora eu sou crente, aleluia. Vou agora só andar, só esperar o momento do arrebatamento. Não, a Bíblia fala, não conformeis com este mundo, mas você, transformai-vos, é uma ordem imperativo, transformai-vos. Transformai-vos na renovação do entendimento, a metanoia, que é a palavra grega, renovação de mente, transformação de entendimento, transformação de forma de pensar. Eu que tenho que transformar. Como é que eu faço isso? Primeiro, meditando. Segundo, não me conformando com o mundo. Colossenses 3, que nós lemos, buscando as coisas do Senhor, as coisas do alto, não pensando só nas coisas aqui da terra, pensando nas coisas do alto. Segunda coisa que a Bíblia nos ensina, antes de ir para a segunda coisa, eu queria só trazer aqui um texto que também diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, nisto pensais, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, de boa fama, tem virtude, louvor, que isso ocupe o seu pensamento. Tudo que é bom. Tem irmão que veio a eleição, outubro, companheiro, agora sou presidente, companheiro. Agora sou presidente do Brasil, ó Cristo. Nossa, Brasil, acabou, meu Deus do céu. Eu vou lá para Brasília, vou chutar tudo. Espera aí. Ocupe o seu pensamento é o quê? É desgraça que está falando ali? É crise? Não. É tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Nisto pensais. Tem gente que pensa que é o governo humano que vai definir a vida dele. Mas a minha Bíblia e a sua nos ensina que José, no Egito, virou príncipe. A minha Bíblia e a sua mostra que Daniel, no meio de impérios, porque ele transitou sobre nações diferentes, como governador. Espera aí. Ninguém explicou isso que a galera está pregando aí para Josué e Daniel. E eles prosperaram no meio de homens de governos ímpios. Vamos lá para o próximo. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. De tudo que você deve guardar, guarda os teus sentimentos. A pessoa virou lá no Instagram, a gente está falando de Instagram aqui hoje. Aí vem aquele bofe. Nossa, tá lá no outro ministério. Gatinho. Tá solteiro. Aí manda, oi. Antes de você falar oi, você vira pra sua amiga. Ai, amiga, olha que mandou oi pra mim. Ai, amiga. Ai, amiga, olha só quem mandou. Seu coração está exposto, está vulnerável. Aí você manda aquela mensagem de coisa de adolescente, que um monte de adulto faz isso, misericórdia se você faz, tá? Aí você manda a mensagem, o status do WhatsApp. Meu coração está aberto para uma nova etapa. O melhor de Deus está por vir. Coloca um coraçãozinho, um beijinho. Espera aí. Deus falou para você dar os seus sentimentos ou você guardar os seus sentimentos?
Quando a Bíblia fala guardar no hebraico, uma palavra que é mishna, que também podemos traduzir como confinamento. Eu vou confinar o meu coração. Confinar onde? No Senhor. Quando foi perguntado para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Os meus sentimentos não podem ser expostos de qualquer forma. Espera aí, eu tenho que confinar ele no Senhor. Não estou falando que você não vai ter relacionamento, tá, irmãos? As irmãs que estão orando aí, os irmãos solteiros, tá? Os casados. Aí tá assim, ó Deus, podia ir na frente, né? Tem uns irmãos que são assim também, né? Enche muito o saco lá, não podia ir na frente, né, pai? Então, irmão, guarda no Senhor. Guarda no Senhor. Por quê? A palavra do Senhor, ela nos ensina em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6, ele diz, versos 6 e 7, pode colocar aí pra gente. Diz o seguinte: humilhando-se, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Às vezes a gente quer tomar a rédea e falar assim, eu já sei como é que eu vou fazer. Seu líder de célula fala assim, sai fora que isso é fumo. Isso aí dá tiro de metralhadora lá no ministério dele e aqui também. Eu já sei o que eu vou fazer, preocupa não. Sou de Deus, estou orando de jejum. Ai, quando chega, ai meu Deus, meu coração. Você está guardando o seu coração no Senhor? Entenda o seguinte, o John Maxwell, ele fala o seguinte, sempre falo muito do John Maxwell, ele é um líder, um dos maiores líderes e cristãos do mundo, e pastor também. Ele fala que o homem só toca naquilo que ele vê. Ninguém pode frustrar você se você não expor o que você tem de valor para o outro. Você só toca naquilo que você vê e o outro também. Então, irmãos, e aí eu já vou falar aqui que eu gosto sempre de falar do julgo desigual, porque parece que hoje a igreja esqueceu disso, né? 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 diz, não se põe em julgo desigual com o incrédulo. O que é um julgo, irmãos? Eu falei que isso aqui de manhã, mas esqueço de explicar. O julgo era o que era colocado em cima do boi. E aí tem uma lei do Antigo Testamento que fala, não coloca animal de espécies diferentes para carregar o mesmo jugo. Porque o jugo era algo, uma madeira específica para que pudesse arar a terra. E muitas vezes 2 animais puxando aquela mesma carga, aquele mesmo jugo, para arar a terra, para abrir caminho para depois a plantação da semente. E a lei era, não coloque, por exemplo, um animal, um cavalo com um jegue, porque um é maior que o outro, um é mais forte, mas o outro é mais resistente. Um vai cansar o outro. Sabe o que está acontecendo? Eu falo assim, não, vou arrumar a menina aí, mas não tá da igreja, não, vou trazer para a igreja. Aí você coloca toda a sua energia para ela vir para a igreja. O que acontece? Você vai para o mundo. Então, agora você entendendo isso, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, diz o seguinte, não se põe em julgo desigual com o incrédulo. Que comunhão há entre Deus, olha, que comunhão, por conta que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Que comunhão há entre Deus e Belial? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma, irmãos. Quem é casado aí sabe disso. É impossível você conviver com uma pessoa com uma visão diferente de você. Impossível. A Bíblia, ela nos ensina, e quem gosta de falar que o coração, né? Meu coração, eu sou madura. Sou madura, sou boa, minha filha. Eu percebo tudo. E eu vou falar com vocês, eu vou falar aqui diretamente para as mulheres. Eu não falei isso de manhã não, mas, irmãos, eu tenho visto mulheres que elas têm alcançado grandes patamares na vida profissional, na vida financeira. Mas quando chega na vida sentimental, ela fica... parece uma criança.
chega na vida sentimental, ela fica meio biruleibe, pichuruco, biruleibe, pichuruco. Guarda o seu coração, sobre tudo que deve guardar, guarda os teus sentimentos. E como é que eu guardo o sentimento? Preste atenção numa coisa. Sabe como é que a gente faz? Você começa a pensar numa coisa, muito naquela coisa. Aí eu estou dizendo, a gente não resiste a pensamento e nem sentimento. Principalmente porque o pensamento, o sentimento já é uma consequência de um pensamento que está sendo repetido várias vezes e você começa a gerar no seu coração o sentimento. Então, a psicologia ela fala que não existe como você reter pensamento ou sentimento. Você tem como substituir. Tenha prazer nas coisas do Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque ele quer agradar a quem o convocou. Se você quer viver na presença de Deus mesmo, não se envolva com as coisas dessa vida. Eu dei um testemunho, e foi um testemunho legal de ouvir de uma amiga em Cristo, que eu trabalhei com ela há 6, 5 anos atrás, e ela falava, estou esperando o Senhor, estou esperando o Senhor. E aí minha vida mudou toda e tal, e eu casei, e mudei, vim para Ibirité e tal. E aí eu encontrei com ela essa semana, e aí, irmã, como é que você está? Nessa área eu estou esperando o Senhor. É mesmo, mas enquanto eu estava esperando o Senhor, eu formei a minha faculdade, eu pós-graduei, fui promovido aqui dentro da empresa, e dentro do ministério, o qual eu estou hoje, ela está lá na Lagoinha, a Ezenete Rodrigues chamou ela para participar dentro lá da instância. Vem aqui servir na instância. Então, para quem não sabe, lá, ou quando dá Paula nos artistas, aquele Wesley Safadão já foi lá, Simone Simária já foi lá, não sei o quê, né, a Simone. Então, e os pastores, os grandes pastores aí do Brasil, muitas vezes vão lá, e Deus selecionou ela para aquele ministério, porque ela não se preocupou com homem. Vou falar bem direto. Guarda o seu coração, porque tem aquelas irmãs que oram, né? Coloca o joelho no chão, Deus, manda um príncipe para mim, Deus. Manda um príncipe para mim, aí vem um príncipe. Deus está mandando, ó homem, ó. Já monta no cavalo um príncipe com a roupa branca e vem montando no cavalo. Aí ela está orando. Aí tem dia que ela está muito ansiosa. Ah, não, Deus, está demorando, está demorando. Aí o príncipe vai, de repente, no meio da caminhada dele, ele vai, bate a cabeça na árvore e cai no chão. O cavalo continua cavalgando. Aí ela está com pressa. Ah, vou casar com o cavalo. Aí daqui a pouco ela está assim, pastor, meu marido é grosso, ele não lava vasilha dentro de casa, ele não tem tempo de qualidade comigo. Quem mandou você casar com um cavalo? Quem mandou? Você. Deus não mandou você casar com um cavalo. Amém. E... sacanagem, né, meu? Eu comecei a imaginar agora você casar com um cavalo. Irmãos, tem muitas pessoas que têm se preocupado, colocado seus sentimentos, se debruçado sobre como eu vou pagar minhas contas, como eu vou fazer agora nesse mundo tão difícil, eu vou ter filhos, ou então eu tenho filhos, como é que eu vou criar? Como é que eu vou fazer? Isso está tão difícil. Ah, meu Deus, a conta está chegando, o boleto, a data de vencimento, o meu trabalho, a minha prova, aquele negócio eu tenho que fechar, e você começa a viver uma ansiedade, eu tenho que fechar, eu tenho que fazer esse negócio aqui crescer, não está indo no tempo que eu preciso. E o Senhor está dizendo, Ele não está orientando você, Ele está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, está dizendo, não andei ansiosos. Aqui está dizendo, tudo porém seja conhecido diante das vossas petições e oração, súplica e ações de graças. Coloca no próximo versículo. E aí, quando você não anda ansioso, acontece isso aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você não anda ansioso, o seu coração ele é guardado, as suas emoções. Irmãos, eu tenho dentro da minha casa experiência de burnout. Sabe o que é burnout? Esgotamento por estresse. Você trabalha, puf! Não consigo mais, porque não guardou o coração. Tem pessoas que vivem dando crise de pânico. Não estou falando que isso você vai para o inferno, você precisa ser tratado isso. O crente pode ter isso também, irmãos. Crise de pânico, pode ter burnout, pode ter depressão, mas eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, você desligue isso na sua vida. Você vai tratar no patamar humano, você vai tratar também no patamar espiritual. Você vai começar a guardar o seu coração das coisas desse mundo. Existe um princípio que hoje nós não entendemos como uma lei, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Cristo. Mas o princípio, o espírito da letra continua, que é o Shabat. O Shabat é o dia do descanso. Guardará o dia de sábado. Paulo ali fala para não guardar mais dia de sábado. Isso está em Colossenses capítulo 2, verso 16. Por isso nós não guardamos. Mas você tem que guardar um dia de descanso. Um dia que você fala assim, a esposa fala assim, mas não tem comida, vou ter que fazer. O que tem no supermercado lá? Tem massa de pastel? Tem lasanha pronta? Pede um iFood. Fazendo a sua condição. Faz pipoca. Mas desliga, irmão. Desliga. Desliga em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando, o Espírito da palavra para você guardar um dia da sua semana. Não sei se vai ser sábado, domingo, segunda, terça. E por isso que muita gente está dando pau na questão emocional. E a Bíblia vai nos trazer também para guardar as nossas vontades. Então, tudo que você deve guardar, guarda as tuas vontades, porque delas procedem as saídas, as fontes da vida. No Tiago, abra comigo aí, pode colocar no telão, Tiago capítulo 1. Eu esqueci que o versículo exato aqui, já vou abrir aqui e já vou orientar vocês. Tiago com capítulo 1 vai dizer o seguinte, no verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, aquilo que vem dos pensamentos vão gerar sentimentos, e se você continuar nessa progressiva de pecado, você não se arrepender, vai gerar o ato, a prática. E a Bíblia diz que a prática gera a morte. Gera destruição. Não estou falando aqui que os pensamentos já não são pecados, eles são pecados também. Mas Jesus ele nos ensina que é mais fácil e que você e eu devemos já nos arrependermos já aqui na primeira instância do pensamento. Porque quando você obedece às cobiças do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e você traz aquilo à prática, você vai gerar morte na sua vida, vai gerar destruição na sua vida. Então, quando nós falamos das vontades, tem pessoas que não entendem, principalmente eu vou falar aqui para os adolescentes e jovens, eu estudo pela ciência, né? Até o Marcos me ensinou ali hoje, que para tirar carreta você tem que ter 21 anos de idade, para tirar carteira de carreta, né? 21 anos de idade. Por que 21 anos de idade? Porque o seu córtex cerebral ele não está desenvolvido o suficiente na área do impulso. Então, todo ser humano até os 21 anos de idade, como não tem ainda o seu córtex, a parte da frente aqui do cérebro desenvolvido, que é correspondente à área do impulso, ele é mais impulsivo. Ele pega uma moto e ele faz assim, puxar o cabrão. Espera aí, a regra fala que você não pode fazer. Legal demais, só. Com isso. A Bíblia fala, aquele que não trabalha não coma. Não, mas o jogo do Free Fire é que eu tô top aqui, só tô pulando. Você vê uns marmanjão grandão, cara, os caras não tá nem pra nada, não.
Porque é um impulso. Quer corresponder à área da recompensa do cérebro. Só obedece à área impulsiva. Não estou falando que todos são assim, tá, irmãos? Quem é dirigido pelo Espírito Santo, inclusive adolescentes, são diferentes. Mas a nossa tendência, a Bíblia fala que a carne, ela tende para o pecado. A carne, ela tende para a morte. O que é carne? Carne é a nossa natureza humana. Se você soltar uma criança na selva, como já aconteceu, de alguém perder uma criança na selva, ela vira um macaco. Ela começa a andar com os 4 membros, como se fosse patas. Ela começa a falar a linguagem dos macacos. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem que ser construído. Então tem gente que acha que, olha, eu vou fazer aqui, e eu vou falar de uma área aqui, principalmente na área sexual. O ser humano, ele muitas vezes ele obedece o seu instinto como se fosse um animal. Tá com vontade, né? Tá difícil, pastor, a carne é fraca. Mas continua o versículo, mas o Espírito está pronto. Enche-se do Espírito Santo. Guarda as suas vontades. Tem gente que vai profetizar em nome de Jesus. Tem gente aqui na igreja que vai expulsar demônios. E no dia do juízo final, o Senhor vai dizer, lá em João, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por quê? E aí ele vai falando, porque naquele dia vão ter pessoas que vão falar assim: eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: apartai de mim você que pratica a maldade. Se você não guardar as suas vontades no Senhor, você pode fazer o que você fizer aqui na igreja, o ministério que você tiver, no dia do juízo você vai para o inferno. E o Senhor não conhece você porque você não tem guardado e amado de todo o coração o Senhor. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 2, verso 19, fala: crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A diferença entre quem vai para o céu e os demônios é porque quem vai para o céu obedece ao Senhor. A palavra diz em João, capítulo 14, verso 21, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Olha aí, guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Tem gente que está falando assim: Deus ama todos nós, né? Eu estou aqui no mundo, mas Deus me ama também. Só que a Bíblia está falando que Deus, Jesus, ele vai se manifestar àquele que o obedece. João 14, 21. O final do versículo está dizendo isso, volta lá. Está dizendo aí, ó, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha aqui. Entenda, faça uma interpretação básica. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem uma condição, o amor de Deus. Não vem com essa balela que Deus ama você do jeito que você é, não. Deus não vai trazer gente fedorento para um lugar santo, santo, santo. Gente suja do pecado, gente impura. Primeiro, para você impuro entrar no santo dos santos, você tem que ser redimido e lavado pelo sangue de Jesus. E depois, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você não guardar a sua vontade, você vai para o inferno. Aí eu sou evangélico, sou batizado há 20 anos. Apartai de mim que eu não te conheço, você que pratica o mal. Guarde as tuas vontades. Guarde as suas vontades. É difícil falar de inferno, né? A igreja não está acostumada a falar de inferno, não. Nós temos que falar que tem muito evangélico que vai para o inferno também. Porque não tem guardado o coração do Senhor. Mas eu e você, nós cremos no Senhor. Nós vamos perseverar em fé até o fim. Amém? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1.
Não existe condenação. Amém? Eu quero aqui nessa noite, eu vou falar um apelo aqui diferente. A Bíblia diz que o filho de Roboão, o filho de Salomão, que é Roboão, ele não serviu a Deus de todo o coração. E Deus não foi com ele. Mas a Bíblia fala de um rei chamado Amazias, que ele serviu a Deus, ele amou a Deus, mas não de todo o coração. Olha que interessante. Ele amou a Deus, mas não de todo o coração, e fala que nos altos dos montes de Israel ainda continuava idolatria. Ele não teve posicionamento para mandar retirar aquilo que estava nos altos dos montes de Israel. Ele não amou o Senhor de todo o coração. Ele amou, ele serviu o Senhor, mas não de todo o coração. Mas a Bíblia fala de alguns reis, e o mais destacado é o rei Davi, que ele amou o Senhor de todo o coração, que ele detestava a iniquidade. E no dia que ele peca, ele fala no Salmo 51, mesmo longe da presença de Deus, ele fala, querendo voltar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um estado de espírito inabalável. Eu não sei qual é o estado do seu coração hoje. Eu não sei se você tem se perdido em ansiedade, em depressão, em raiz de amargura por algum desafeto com algum familiar, por alguém que te frustrou, por algum relacionamento. Mas o Senhor te convida nessa noite a guardar o seu coração nele, a guardar os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas vontades no Senhor. E se você guardar e obedecer, você vai entender então que vai começar a jorrar fontes de água viva de dentro de você. Amém? Tem gente que está aqui na igreja ainda e não tem visto o mover de Deus na sua própria vida porque ainda não entendeu esse princípio. Eu vou pedir agora para você ficar de pé. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você nesse momento está na presença de Deus, mas o seu coração está aflito. Feche seus olhos. Eu quero trazer para você a palavra que diz, Mateus, no capítulo 11, verso 28, diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. No versículo anterior está dizendo, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos. Deus não quer saber como você está. Deus quer saber, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero que em nome de Jesus você não seja como Roboão e não seja como Amazias. Ame a Deus de todo o seu coração. E isso vai ser um exercício diário. Isso vai ser uma luta diária. Mas que vai valer a pena. Deus vai guardar você dos males dessa vida. Deus vai jorrar de dentro de você vida. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja do Senhor, nós agora clamamos ao Senhor. Nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, Pai, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, Pai, porque muitas vezes nós queremos ter o controle, Pai, do nosso coração, Pai, mas nós reconhecemos que sem o Senhor, sem a Tua presença, sem a direção do Senhor, Pai, nós vamos nos perder no meio do caminho, Pai. Nós pedimos ao Senhor perdão por todas as vezes, Pai, que nós não temos guardado o nosso coração no Senhor. Nós temos distraído os nossos pensamentos com as coisas deste mundo. Nós temos colocado, expostos os nossos sentimentos, Pai, ao rancor, ao ódio, à frustração, ao amor, Pai, às coisas e pessoas, Pai, o qual o Senhor não quer que nós demos os nossos sentimentos a essas pessoas ou essas coisas. Nós pedimos ao Senhor perdão, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós estamos aqui, mas a nossa prática, a nossa vontade, os nossos desejos, Pai, não tem estado no Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, perdão como Tua igreja.
Nós pedimos ao Senhor, nós queremos, Pai, colocar, guardar com o final o nosso coração no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor sonde aqui, mostre aquilo que talvez no racional não foi entendido ainda, mas o Senhor pode ainda, ao longo dessa semana, trazer entendimento, Pai, para que a gente possa entender como guardar o nosso coração no Senhor. Agora ore comigo. Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades. Peço ao Senhor perdão, porque tenho distraído, porque tenho dado o meu coração a coisas e pessoas que não são do teu propósito. Eu peço ao Senhor que me receba, que renove a minha aliança, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também que escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus, e me perdoe de todos os pecados, porque eu reconheço o Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Amém. Você que orou, que está longe da presença do Senhor, que quer renovar a sua fé no Senhor, sua aliança no Senhor, levante uma das suas mãos. E você que orou também, fez essa oração pela primeira vez, levante uma das suas mãos, aí no seu lugar. Aí no seu lugar. Se tem alguém que orou pela primeira vez, ou que quer renovar a sua aliança com o Senhor, levante as suas mãos. Amém. Chamar o pastor então Samuel. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Palavra poderosa, glória a Deus. Queridos, pratique essa palavra em nome de Jesus. Amém? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é você praticar a palavra. Amém? Queridos, essa semana, nesse final de semana, nós fizemos aqui, um curso que foi poderoso, um curso sobre evangelismo, e nós estamos pretendendo, o mais rápido possível, fazer um evangelismo com toda a igreja, amém? Então, para isso, a partir da manhã, eu não avisei no culto pela manhã, de manhã, mas nós vamos estar avisando, nos nossos lives, avisando o pessoal nos grupos, de WhatsApp. Essa semana nós vamos entrar em jejum e oração, amém? Para que nesse dia, a qual nós vamos estar marcando certinho, para que nós possamos estar, bem sensíveis, à presença do Senhor, que nós possamos orar, interceder para que o Espírito Santo venha quebrantar os corações das pessoas a qual nós vamos estar ministrando a palavra, amém? Então essa semana, toda essa semana nós vamos estar jejuando. E jejum, queridos, aqui é comida, viu? Você vai tirar, não sei, o café da manhã, o almoço, você vai tirar, você vai tirar um período, de jejum, e que nesse período você possa estar consagrando a sua vida, com seu pensamento ligado ao céu, que você possa orar, que você possa adorar ao Senhor, amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus. Nós temos cantina, lembrando, que a nossa cantina, ela é em prol, do que nós vamos fazer no prédio novo. Então aqui, queridos, sempre, traga, um dinheirinho, separa um dinheiro para estar ali, comendo alguma coisa ali na nossa cantina, amém? Em nome de Jesus. Hoje teve um chocolate quente pela manhã, eu não tomei, mas eu vi todo mundo saindo, quando eu fui já tinha acabado. Então aqui, fique esperto, tá bom?
que eu não fui não. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto poderoso, a qual o Senhor falou aos nossos corações, a qual nós sentimos a sua presença neste lugar, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por isso, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que nós venhamos, ó Deus, ruminar, ó Deus, a palavra, Senhor, que nós ouvimos nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos revela mais profundo, ó Pai, o que nós ouvimos aqui nessa noite, e no nome de Jesus, que essa semana venha ser uma semana poderosa, uma semana de respostas, em nome de Jesus, Pai. E assim eu te peço que o Senhor leva cada um em paz para os seus lares, livrando de todo o mal, de todo o perigo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. E não saia sem cumprimentar o seu irmão.